Cara, essa rodada foi maluca. Ô, cara, de novo, cara! Será que o Cartola vai ser assim até o final? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu acho que vai, hein? Mas eu venho falando ao longo do nosso ano, né? Tome cuidado em apostar nos mais escalados. Então por isso eu falo pra vocês, fique até o final desse vídeo que nós vamos fazer a análise da rodada que passou e da rodada número 6, para que possamos desvendar um segredo obscuro. Então bora com o boleiro! E salve, salve, família boleiros e boleiras do Cartola 2022! Tudo bem com vocês, seus doidos malucos por Cartola? Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Família Boleiros. Estamos juntos. E aí, galera? Como foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Todo mundo com saúde? É o mais importante, o resto a gente corre atrás, né? Uma ótima semana a todos. Vamos começar uma nova semana, né? Uma nova rodada, porque o negócio tá ficando ruim. Mas antes de começar, como eu sempre falo pra vocês, né? Vamos começar a nossa semana bem, conversando, batendo um papo. Então eu quero saber de você, meus amigos e minhas amigas. Aqui, ó, deixe nos comentários aqui embaixo. Vem bater um papo aqui com o Boleirão. Eu quero saber como foi sua rodada, como foi a sua pontuação no tiro curto, na liga. Eu quero saber tudo. Se você achou sua pontuação legal, se você ficou abaixo da média aí dos cartoleiros, que foi de 49 pontos. Então, vem bater um papo comigo, que eu quero te responder. Eu quero bater um lero aí com você, tá bom? E se você tá chegando por aqui e não conhece o nosso canal, dá uma força pra gente, seja muito bem-vindo, vem fazer parte da família Boleiros, link vermelhinho aqui embaixo, é só clicar, te inscrever, ativar o sininho de notificação e claro, deixa um super like pra fortalecer o canal, tá? Então, sem muita enrolação, a gente vai falar hoje um pouquinho aí, vamos passar os dados da rodada de número 5, como que foi, só pra gente ter uma ideia, e vamos dar uma analisada rápida na rodada de número 6. Lembrando que a gente vai fazendo vídeos sequenciais, então hoje é um vídeo de análise em geral, amanhã a gente posta um vídeo de dicas e depois a gente dá aquele vídeo maroto de análise para quem joga Liga de Tiro Curto, tá? Vamos falar então tudo o que aconteceu na rodada 5, bora pra rodada 6, porque assim, galera, é o que eu falei agora no início do vídeo, né? Muito complicado, eu venho falando aí, principalmente para quem participa dos meus grupos, quem me acompanha, né? Eu sei que tem muito cartoleiro e cartoleira que são mestres em escalar, nem precisa de análise de nada. Mas assim, muita gente vai aí pelos mais escalados, as pessoas gostam de ver essa questão do cartão. Pra mim não deveria ter esse negócio dos mais escalados, porque as pessoas às vezes estão com pressa, alguma coisa acaba, né, indo ali, é o fulano, é o Beltrano. Cara, eu digo pra você o seguinte, o Cartola realmente, ele é sorte, ele é um jogo, ele é um fator sorte. Mas você tem que lembrar que os estudos, as análises ajudam sim. Quem vem acompanhando os nossos vídeos desse ano e quem já acompanha o canal, sabe que as nossas análises, elas ajudam muito. Muitas ideias, muitas indicações que a gente dá aí, que a gente chama de fora da curva, né? É justamente porque vem dos estudos. Não estou dizendo que nós somos mitos, que vamos mitar toda a rodada. Não, mas eu confesso para vocês e digo para vocês que os estudos sempre ajudam. Então às vezes a gente está aqui fazendo um vídeo de 20, 30 minutos, não é baboseira, é porque a gente quer passar algo realmente que possa interessar para vocês e sair da mesmice, porque esse ano está mostrando pra gente totalmente diferente, é pra gente sair fora da rotina, porque não vai ser fácil, tá? Então, sem muita enrolação, bora com o boleiro lá, que agora vamos falar de análises. E é isso aí, família. Vamos começar então pela rodada de número 5. Vamos passar aí pelos nossos times, como foi a nossa pontuação, né, o nosso sistema. E vamos falar da rodada 5, porque é muito importante a gente sempre verificar os resultados anteriores, porque isso ajuda muito na hora dos nossos estudos para a próxima rodada, que no caso é a rodada 6, tá? Nossos times aí, né, coloquei os nossos times principais aí, então fizemos uma média até boa, a média dos cartoleiros foi em torno de 49 pontos, né, ó, fizemos 62, valorizamos 55, 54, 40, então eu achei assim que foi até uma rodada até interessante, assim, podia ser pior, cara, mas eu acho que a gente pontuou até bem. Não demos uma mitada, eu considero até uma mitada, porque assim, pela média que foi baixa, eu vi muita gente aí fazendo 25, 30, 35 pontos, até porque é aquilo que eu tô falando, né? Muita gente, as pessoas estão indo muito aí pela questão dos jogadores mais escalados da rodada, e eu sempre falo, gente, fuja disso. Fuja disso, por quê? Cara, nem sempre vai dar certo. O pessoal tem medo de falar, então vamos fazer o seguinte, eu vou escalar os mais escalados porque
Se der bom, eu dou bom junto. Se der ruim, eu dou ruim junto também. Então, mas não é assim. Como o Cartola é um jogo de aposta, você tem que apostar, não tem que ter medo. E eu sempre venho falando isso dentro aí dos nossos grupos, né? Então, vamos firme e forte, sem medo, que vai dar certo. Então, gostei aí dos nossos resultados, foi super legal. E agora eu quero que essa rodada de número 6 seja melhor ainda. Então aí, ó, resumo da rodada de número 5 do nosso Brasileirão, né? Foram 10 jogos, sendo 7 jogos com vencedor e 3 empates, 3 vitórias dos times em casa. Olha que interessante, né? Teve mais vitórias de times visitantes para essa rodada, hein, galera? Bastante interessante, né? Olha só que outra coisa legal. Uma vitória apenas de times com mais posse de bola e 6 vitórias de times com menos posse de bola. Então quer dizer que, aí que os times que tiveram a maior posse de bola não foi a questão das vitórias, né? Você vê que os times que produziram, digamos, menos com a posse de bola, teve seus jogos com resultados aí positivos, né? Foram 21 gols feitos, uma média de mais de 2 gols por jogo. Foi uma rodada bastante interessante aí. E aí, colocando na tela para vocês o primeiro confronto, que foi entre o Atlético Mineiro e o América, né? Né, a gente vê, ó, sempre, galera, eu falo assim, as tarjinha verde é o do time que jogou em casa, tá? E as tarjinha azul são os times que jogaram fora, beleza? Então, vocês viram que foram 17 finalizações contra 7 finalizações do América, desarmes, né? Foi bastante parelho, inclusive falamos que esse jogo era um jogo bom para desarme, defesa 7-6, faltas, né? O time do América foi um time muito faltoso, tá sendo faltoso, né, ultimamente, e passes de bolas aí, o nosso querido Atlético Mineiro errou mais, né? Passando para o próximo confronto aqui, foi o nosso querido Furacão jogando em casa contra o Ceará, que foi um jogo estranho, né? 1-0 assim bem estranho, teve perda de gol aí do nosso querido, né, Terans, né? Perdeu pênalti, mas enfim, quem pontuou bem foi o Abner Vinícius, né? Excelente lateral desde o ano passado. Foi um jogo muito parelho, tirando aí a questão dos desarmes, né? Que o Furacão vem tendo bastante número de desarmes, foram 26-12, finalizações muito próximas, 12-13, defesas 3-7, né? O Furacão finalizou mais, então trouxe mais tendência de defesas para o goleiro do Ceará, faltas cometidas, né? O time do Furacão também foi muito mais faltoso, e passes incompletos foram 76-70. Já no nosso próximo confronto aí foi entre o Flamengo e o Botafogo, né? Você vê que a questão de finalização, o Botafogo finalizou muito menos que o Flamengo. O Flamengo teve bastante ação, né? Mas o Botafogo também, galera. O Botafogo jogou muito bem, jogou muito bem. Quem pôde ter o prazer de assistir o jogo, eu gostei bastante. Foi 1-0 ali, mas cabia 1-1, cabia 2-1. Foi um jogo muito interessante, né? Lógico, com o gol aquele cara que nós indicamos aqui, que foi nosso querido Edson El Toro, né? Você vê que finalizações, o Flamengo fez muito mais finalizações, foram 18-6, desarmes 28-17. Falamos que seria um jogo com bastante questão de desarme, principalmente para meio de campo, tanto que os meios campistas do Flamengo pontuaram muito bem, sem gols e sem assistências, tá? Defesas foram parelhas, 5-8, né? Gatito deu uma baita de uma mitada, fechou o gol aí. Faltas cometidas 13-18 e passes incompleto, o Flamengo errou um pouquinho mais, né? E aí o nosso próximo confronto, que foi entre o Palmeiras e o Fluminense, né? O Palmeiras teve, digamos, um pouco mais de ação, né, mas acabou deixando o Fluminense empatando aí. Inclusive, até tem uma notícia aí da questão do Fluminense, né? O Ganso, que é um jogador que vem fazendo a diferença, principalmente aí no meio de campo do nosso tricolor carioca, foi constatada uma lesão e vai ficar aí um tempinho fora. Infelizmente, porque era um jogador que a gente poderia apostar bastante. Mas, antemão disso aí, vamos torcer que melhoras para eles aí, né? O nosso querido Ganso, que voltou a jogar bem, né? Um cara muito bom. E vamos que vamos, tá? Finalizações foram 12 pro Palmeiras contra 6 aí do Flusão. Desarme foram 19-10. Uma defesa apenas do Palmeiras contra 4 do Fluminense. Defesas, faltas cometidas 10-13 e passe incompleto foi muito parelho, foi 55-56. Outro jogo bastante interessante, que foi um outro clássico também aqui, que foi bem interessante. Você viu que, né, o Atlético Goianiense teve mais ação, foram 25 finalizações, apenas 4 do Goiás, desarmes muito próximo, 12-11, defesas 2-7, faltas cometidas 12 para o Atlético contra 11 do Goiás e passes incompleto. O Atlético Goianiense teve muito mais passes incompletos, inclusive eu dei a dica do Elvis e quase ninguém apostou nesse meio de campo, e o gol foi dele, né? Muita gente foi aí dos mais escalados, nós deixamos essa dica aí fora da curva e deu certo. 1-0 para o Goiás.
Próximo jogo aí foi o nosso, né, Bragantino jogando em casa, perdeu ali pro Corinthians. Cara, esse gol do Corinthians ali que foi, eu achei até um gol muito interessante, mas foi um resultado que podia ser um resultado aí, tanto de um empate, quanto vitória pro Bragantino, quanto 2-0 pro Corinthians, foi um jogo parelho, tá? Isso porque também o Bragantino jogou com um time misto, né? E não teve tantas ações assim, né? Você vê que o Corinthians, quando pega o meio de campo, ele consegue fazer essa dominação, né? Então você vê que, ó, foram 7 finalizações para o Bragantino, apenas uma finalização, né, exata aí pro gol que foi do Corinthians. Desarmes 19-29, o Corinthians vem desarmando bastante, vamos ficar, né, prestar bastante atenção nisso nos próximos jogos, né? Faltas cometidas aí muito parelho, 11-9, e o nosso querido, né, Bragantino teve mais passes incompletos aí, foram 86 contra 57 apenas do Corinthians. Cara, e um jogo que nós, né, colocamos no palpitômetro aí, colocamos, se não me engano, 3-1, né, pro Santos. Esse bateu ali praticamente quase certo o nosso palpitômetro, né? Santos deu um chocolate no Cuiabá, foi 4-1. Foi um jogo muito legal. E mesmo assim você vê que o Santos finalizou menos. Olha só que interessante, o Santos finalizou menos, mas as finalizações do Santos foram muito mais precisas. Eu tô vendo que jogando em casa, o Santos está tomando as ações e tá jogando muito bem, principalmente no meio de campo. Tá conseguindo dominar o meio de campo e tá conseguindo, né, levar essa bola com qualidade até os atacantes. E isso tá fazendo a diferença. Talvez uma coisa talvez que não aconteça quando o Santos joga fora de casa. Mas quem sabe isso possa modificar aí também, né? O Cuiabá que a gente acha que vai, é o Cuiabaier, né? Que a gente acha que vai, não vai, fica ali e tal. Vai ter outro jogo complicado agora na rodada 6, né? Você viu que desarme foi um jogo de poucos desarmes, digamos assim, muito parelho, defesas também muito próximas, faltas cometidas também, um número muito próximo e passes incompletos. Foi um jogo bastante equilibrado na questão números e scouts, né? Porque o Santos teve muito mais ação, né? Digamos assim. Nosso próximo jogo foi o Juventude, né? Contra o Inter, né? Nossa senhora, tava dando certo. Ai, meu Deus do céu, a gente vai lá e empata no último minuto com o Internacional. É fazer o quê, né? Fazer o quê? Foi. Ai, meu Deus, tava dando certo, né? Mas foi isso, né? O Internacional não jogou bem, né? O Juventude, como eu sempre falo, quando você menos espera, ele vai lá e tira seu SG. Parece a Chapecoense ano passado, né? Você vê que foram 13 finalizações, né? O Juventude teve mais ação de finalização contra o Inter, que foram 6. Desarme foram parelhas aí, 19-21. Defesas, 2, né? Foram 2 defesas para a Juventude contra 5 do Internacional. Faltas cometidas 22-13. Passes incompletos foram bem próximos de 68-72 passes incompletos. Fortaleza e São Paulo também, esse jogo a gente bateu em cima, falamos que seria um jogo de empate aí, 1-1, né? Jogo feio, cara, não vou nem demorar muito, jogo muito feio, né? Mas inclusive o seguinte, as dicas que nós demos dos estudos por onde essas bolas iam passar, onde os gols iam acontecer, foram exatamente o que aconteceu, né? Você vê, ó, que jogo com pouquíssimas ações, foram 6 finalizações apenas pro Fortaleza, somente 2 pro São Paulo, sem jogo, parece que o Caleri nem tocou na bola, né? Sumiu do jogo, né? Essa bola não chegou para ele de jeito nenhum. Desarme também muito próximo, ali 16-23, o São Paulo é um time que vem tendo bastante desarme no campeonato até agora. Defesas parelhas 2-2, faltas cometidas também muito próximo, ali 16 para o Fortaleza contra 14 do São Paulo e passes incompleto 84-74, né? O nosso querido Fortaleza, o Leão do Psique, teve um pouquinho mais de passe incompleto que o São Paulo. E no último jogo que ocorreu ontem, né? Um jogo muito interessante também, 2 gols de pênalti pro Avaí, né? E engraçado é aquilo que eu falei pra vocês, né? Eu até tinha falado que esse jogo podia dar vitória pro Curitiba pela ação que o Curitiba vem tomando. Só que o Avaí nós passamos uns dados que o Avaí vinha muito bem, né? Vinha muito bem fora de casa. E foi aí, mostrou, né? Tudo bem que foram 2 gols de pênalti, mas só que o Avaí amassou o Curitiba. O Curitiba de vez em quando dava aquelas reações assim, mas sumia. Muito erro na saída de bola. E aí o que aconteceu? O técnico do Avaí soube aproveitar isso, né? Você vê que parte do jogo tinha 4 ou 5 jogadores, né, na marcação da saída de bola do Curitiba. Então o Curitiba estava errando muito passe de bola, não conseguia passar ali daquela segunda linha de defesa do seu campo, né? Então, infelizmente, eu acho que o Curitiba a gente vai começar a ter que apostar em jogadores mais para frente, porque esses jogadores que vêm de defesa tá complicado, porque vem tomando aí a média do Curitiba é de tomar de 1 a 2 gols por partida. Isso é muito ruim para nós aí, tá? Finalizações foram próximas, 8 para o Avaí, 7 para o Curitiba, desarme 21-26, um jogo com muito desarme, assim como nós falamos nas nossas estatísticas. Defesas, 4 para cada time, faltas cometidas foi parelha, 14-11, e passos incompletos também foi muito próximo, né? Foi 69 para o Avaí contra 67 do nosso querido Curitiba.
E aí, galera, agora vamos falar então da rodada de número 6, tá? Vou fazer uma prévia rapidinha aqui, vou explicar as nossas menções aqui. Se você estiver passando por aqui, caso você esteja gostando dos nossos conteúdos, dá uma moral pra gente, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, deixa um like pra gente. Acompanhe a gente também nas redes sociais, lá no nosso Instagram, tá tudo aqui, ó, todos os links na descrição. Vem fazer parte da família, seja muito bem-vindo, tá? Nós teremos então todos os jogos no final de semana, não teremos jogos na segunda-feira. Isso é bom pra gente que estuda, né? E só lembrando aqui uma menção pra vocês que amanhã tem um jogo entre o Atlético Mineiro e o Bragantino, tá? Esse jogo é da 7ª rodada, está sendo adiantado para amanhã, terça-feira. Então é o seguinte, tem uma coisa legal, tem uma coisa muito legal. O Hulk tomou o 3º amarelo, né? Então ele está suspenso. Então ele não jogaria a próxima rodada. Isso é bom para nós, porque ele vai ficar de fora amanhã, que é um jogo que não vai contar para nós, no Fantasy Game do Cartola, e ele volta no final de semana, que é um jogo muito próspero para o Atlético Mineiro. Então legal, a gente pode escalar assim o Hulkão aí no final de semana contra o Atlético Mineiro. Beleza? Então pô, joga na mente aí que vai dar bom. Então 5 jogos no sábado, né? São eles aí, Palmeiras e Bragantino, Ceará jogando em casa contra o Flamengo, o Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense, o Inter contra o Corinthians e Flusão contra o Atlético Paranaense. Já no domingo, teremos o São Paulo contra o Cuiabá, Botafogo contra nosso Fortaleza, Curitiba contra o América, o nosso querido Havaianos, né? O Avaí aí contra o Juventude, clássico, hein? E Goiás contra o último jogo do domingo, Goiás contra o Santos jogando fora de casa. Cara, nos nossos estudos aí, eu coloquei na telinha aí pra vocês, ó, tá aqui em cima, bem montadinho pra vocês, 2 estatísticas básicas, tá? Aproveitamento em casa. Por que eu trago esses aproveitamentos? Porque é muito relevante, cara. Essas informações ajudam muito a gente na hora da escalação, porque esses dados 90% eles batem, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, aproveitamento em casa, né? Nós temos aí, né, o América, o São Paulo, Curitiba, o Corinthians, o Santos e o Avaí são os times com 100% de aproveitamento jogando dentro de casa. Então fique esperto, né? Nós temos aí, por exemplo, o São Paulo que vai jogar em casa, né? Nós temos o Avaí de novo jogando em casa, né? Ó, o Corinthians e o Santos jogam fora de casa, então a gente já fica meio ali, né? A gente fica já meio que de olho assim, né? Agora você dá uma olhadinha comigo aqui, jogando dentro de casa, times que tá ruim, cara, que tá com uma média péssima, né? Você vê, ó, que é o Ceará, Fortaleza, Fluminense, Cuiabá e Botafogo. Esses 5 times são os piores times jogando dentro de casa. Então você vê aqui, ó, times principais, o Botafogo joga em casa essa rodada, né? O Ceará joga em casa, então o Fluminense também joga em casa. Vamos ficar de olho nesses times que vão jogar em casa, porque as médias são baixíssimas, tá? Então isso pode trazer a proveniência de boas pontuações para os times adversários. E aí a gente vai falar, né, dos aproveitamentos fora de casa, que é muito interessante também. Nós temos 5 bons times, né? Assim como eu falei na rodada passada, Botafogo, Bragantino, Atlético Mineiro, Cuiabá e o Corinthians são os times que têm as melhores médias quando jogam fora de casa. Isso inclui aí, ó, nós temos aí o Corinthians, né, destacando o Corinthians que vai jogar de novo fora de casa. É um time pra gente ficar de olho, tá? Fique bem de olho aí. E os piores 5 times jogando fora de casa é o Fortaleza, o Atlético Paranaense que joga agora fora de casa, vamos ficar de olho, o Curitiba, o Avaí e o Santos que também joga fora de casa. Então, esses são os times que têm as piores médias quando jogam fora de casa. Galera, e pra gente finalizar aqui, eu coloquei aqui pra gente, no nosso cardezão aí, na nossa tela, eu agora venho fazendo assim, né, as estatísticas do jogo, né, esse vai ser da rodada de número 6, eu coloquei aí, né, pra gente, jogos pelos estudos que podem dar muito bom pra gente, eu coloquei 4 jogos aí com joinha, positivos, que dá pra gente apostar, justamente é o Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense, porque eu sei que o Atlético Mineiro não vem jogando bem, perdeu o último jogo, né, vem empatando com times pequenos, não tá legal. Mas o seguinte, se você pegar o Atlético Goianiense também não é um time que tá jogando bem, principalmente quando joga fora de casa. O Atlético Goianiense é um time que sofre aí, no mínimo sofreu 60% dos gols de bolas paradas, de bolas aéreas, e o Atlético Mineiro é um time muito forte em bolas aéreas, então é um time que a gente pode aproveitar isso jogando em casa. Acho sim que tem muita chance do Atlético Mineiro sair com vitória e vai sair com SG essa rodada, tá? Outro jogo que eu coloquei aí pra gente que eu acho bom pra apostar é o São Paulo contra o Cuiabá. Por mais que o São Paulo não tenha feito um bom jogo fora de casa, dentro de casa o São Paulo tem 100% de aproveitamento. O São Paulo é o segundo time que mais cruza a bola dentro da área e que tem esse aproveitamento muito bom, né? Principalmente com seus
atacantes e também os seus pontas, então vamos ficar de olho. O Cuiabá é um time que sofre, principalmente pelo lado esquerdo da sua defesa, é por onde o São Paulo vem jogando, então acho que o São Paulo tem grande chance, até porque o Cuiabá vem de um jogo de fora e tomou um chocolate do Santos. São Paulo tem tudo para fazer um excelente jogo contra o Cuiabá. Vai dar bom nesse jogo pro São Paulo aí, tá bom? Lembrando que os jogadores do São Paulo, principalmente Caleb, estão negativos, bom para valorização também. Fluminense e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense venceu o Ceará em casa, mas jogando fora de casa é um dos piores times jogando com pouca ação. É um time que vem tentando melhorar, né? O Felipão tá fazendo alguns treinamentos, já tomou ações aí do time, mas não dá pra gente estudar ainda. A gente tem que ver pelo que o time tá passando. O Fluminense jogou fora de casa e conseguiu arrancar o empate do Palmeiras, né? E tem um jogo legal. Por mais que perdeu um jogador muito importante que é o Ganso, eu acho que tem sim jogando em casa. É um jogo muito estranho. Mas, vendo pelos lados estatísticos, é um jogo muito bom para desarme. Vai ter muito desarme nesse jogo, principalmente para os laterais de ambas as equipes. Então, jogo excelente para apostar nos desarmes dos laterais e pontas. E acho sim que o Fluminense vence esse confronto aí, tá bom? E coloquei mais um joguinho aí, Curitiba e América. Mas Curitiba e América, sim. É um jogo que para mim é o tudo ou nada. Então, é um jogo de apostar. Porque assim, vai dar muita pontuação. Porque o Curitiba vem de uma derrota, mas jogando em casa o Curitiba joga bem e tem um trio de ataque fortíssimo. O América vem de um grande resultado jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro e tem tudo para jogar, né, para cima. Mas não tem uma média legal fora de casa. Então, são dois times que jogam muito para frente, jogam na linha, principalmente do meio de campo para frente, né? Então tem muitas chances de desarmes, faltas e finalizações, um jogo muito bom para goleiros. Eu gosto desse confronto aqui, vai dar bom principalmente para os atacantes e meio-campistas. Vamos ficar de olho, tá? Eu coloquei em atenção aqui jogos para a gente tomar cuidado. Por quê? Ceará e Flamengo. Acho que o Flamengo tem a tendência de vencer, até porque o Ceará, mesmo jogando em casa, é um dos piores times, né, que tem a menor média jogando em casa. E o Ceará não tá legal, mas é um time que propõe jogo, isso é bom pro Flamengo. Mas sabe aquele jogo que tem cara de azar? É o que acontece aqui. Se eu fosse dar uma vitória, até daria uma vitóriazinha pro Flamengo, mas eu, assim, não confio na zaga do Flamengo não, tá? Mas um jogo legal, principalmente pra gente apostar nos meias e nos atacantes. Coloquei Palmeiras também e Bragantino numa atenção, por quê? Porque é a mesma coisa. Bragantino, quando você acha que vai, ele não vai. Quando você menos espera, ele vai. E jogando fora de casa, ele vem fazendo boas partidas. O Palmeiras em casa tá denegrindo. Eu não sei o que acontece. E é um jogo de muita velocidade. Então é um jogo bom para desarme, um jogo bom para os pontas direita do nosso querido Bragantino, para os meias é um jogo até interessante para meio campista, porque o Palmeiras trabalha muito mais meio de campo e o Bragantino vem fazendo essa função no meio de campo também, procurando os atacantes e pontas. Então acho que é um jogo muito interessante para esses tipos de jogadores. Um jogo que eu vejo ali com cara de empate, tá? E coloquei o Botafogo e o Fortaleza. Por quê? Botafogo vem de um grande jogo contra o Flamengo, venceu de 1-0 fora de casa, digamos assim, mas quando joga dentro de casa, dá umas rameladas violentas. E o Fortaleza, fora e dentro de casa, tá péssimo, né? Acabou de empatar com o São Paulo, cedeu o empate pro São Paulo aí dentro de casa. Um jogo muito complicado, né? Fortaleza tem a tendência de prover mais jogos, muito mais ataque, e isso é bom para o ataque, né, do Botafogo. Tomem bastante cuidado com as defesas, tá? Com as defesas. Até acho que o Botafogo pode ele conseguir um SG muito fora da curva, mas é um jogo principalmente para apostar nos laterais do lado esquerdo do Botafogo, pontas do lado direito do Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza é um dos times que mais finalizam. Pode ser que traga a tendência de novo de uma boa pontuação para o goleiro do Botafogo. E coloquei aí, atenção total, jogos ruins que eu acho entre o Avaí e o Juventude, clássico, digamos assim, né? Por mais que o Avaí venha de bons resultados, jogando em casa o Avaí tem uma média boa, mas sabemos que o Juventude é um time de tirar SG, um jogo feio de se assistir. Vai apostar? Aposta nos atacantes tanto do Juventude quanto do Avaí. Jogo do Inter e Corinthians. Corinthians está com uma média boa jogando fora de casa, está liderando aí, digamos, o campeonato, né? Vem comendo pelas beiradas, e o Inter tá ainda engateando, tá tentando melhorar, mas os últimos dois jogos não foram legais, deixou a desejar, né? Foram 2 empates, né? 0-0 e 1-1. Mesmo jogando em casa, um jogo muito complicado, até pode ser que o Corinthians leve esse confronto aqui, mas também tem cara aí de um 0-0, 1-1. Tome cuidado com defensivas, tá? E o último jogo é o Goiás e Santos. Por que eu coloquei esse jogo no pé? Porque, mesma coisa, o Santos vem de um bom jogo dentro da Vila, ganha de 4-1, mas o Santos, quando joga fora de casa, não tem o mesmo rendimento quando joga fora de casa. E outra, o Curitiba é aquele time que a gente tá tentando apostar, né? Tá tentando apostar. E por mais que venha perdendo jogos, vem tirando o SG dos times,
né? Ao contrário. Então, tá lá, perder de 1 a 0, de 2 a 0, vai lá, faz dois, empate. Então, tomem cuidado. Eu vejo um jogo muito interessante entre Goiás e Santos, principalmente na questão de desarme, para o lado direito dos jogadores do Santos e do lado esquerdo do lado do Goiás. Eu vejo sim que tem um meio-campista do Goiás que dá pra gente apostar e um atacante, tá? Vejo um jogo muito bom para os dois goleiros. Por mais que eu acho que o Santos possa até que vencer esse jogo, é um jogo excelente para o Tadeu, porque o Santos é um time que finaliza bem. O Goiás também, por mais que não tá legal, é um time que vem finalizando e é bom para o goleiro do Santos também. Acho que dá bom. E apostar nos meninos de meio de campo do Santos também é uma boa. Mas tome cuidado, é um jogo também... Esses 3 jogos que eu coloquei em vermelho aí tem cara de jogos traiçoeiros. Então é isso aí, galera. Finalizamos aqui o nosso vídeo de análise. Obrigado por ter participado junto conosco aí. Uma ótima semana. Amanhã a gente posta nosso vídeo de dicas e mais análises aí para vocês, já dando aquelas dicas top 5 e também as dicas extras para vocês. E vamos seguir o nosso canal essa semana, tá? Um beijo no fundo do coração de vocês. Uma excelente semana. Obrigado por tudo. Realmente, tamo junto. Fui!